Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim ainda não? Faz assim, ó. Anota, pra não esquecer, anota Gabs! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 4 da FUVEST 2023, segunda fase de física. Vou sair da frente. Se você quiser, pausa o vídeo. Peraí. Lê primeiro a questão, resolve se você quiser, e aí depois eu faço com você, tá bom? Foi? Beleza. Então eu vou ler, mas antes de ler, se você já é inscrito no canal e confia no meu trabalho, deixa um likezão nervoso, mas deixa agora que eu sei que você esquece depois. Se você não conhece meu trabalho ainda, então senta, relaxa, assiste, depois se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Bora! Um circuito é formado por dois resistores em paralelo, imersos no vácuo, separados por uma distância d, ligados a uma bateria de força eletromotriz V. Cada resistor é formado por um fio muito longo e de mesmo comprimento. Isso daqui é gatilho mental, ó. Fio muito longo, gatilho mental. Já explico. De mesmo comprimento e área de secção transversal, mas com resistividades elétricas ρ1 e ρ2 diferentes entre si, conforme ilustrado na figura. Vamos ver a figura um pouquinho antes de ler a pergunta? Então eu tenho uma bateria aqui, um gerador, beleza? Ele está gerando uma corrente. Essa corrente está chegando aqui. Ela bifurca, passa pelos dois resistores, se junta novamente nesse nó e volta aqui para o gerador. Tá legal? Item A. Sendo P1, P maiúsculo 1, P maiúsculo 2, as potências dissipadas nos resistores 1 e 2, respectivamente, calcule a razão P1 sobre P2, expresse sua resposta em termos de ρ1 e ρ2. Vamos ler o note a dot também. A resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento, à resistividade e inversamente proporcional à área da secção transversal. Essa frase toda que a FUVEST deu é a rola, né? Resistência de um resistor, de um fio muito longo, é ρ vezes L sobre A. Tá legal? Então, a resistência é diretamente proporcional à resistividade, diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área de seção transversal. A gente vai usar isso aqui sim. O módulo do campo magnético produzido por um fio muito longo, transportando uma corrente I a uma distância R, é dado por μ0I sobre 2πr. Então, ele me disse que o campo magnético gerado por um fio muito longo é μ0 vezes I sobre 2πr. Essas duas fórmulas, tecnicamente, você deveria ter de cor. Beleza? Vou colocar R minúsculo aqui. Mas se você não tinha de cor, a FUVEST te deu aqui. De qualquer forma, você vai ter que saber usar, o que é bastante importante. Maravilha. Essa fórmula aqui, ó, ela é válida para fio muito longo. Então, quando ele disse aqui fio muito longo, isso aqui já era um gatilho mental. Você já sabia que ia ter que usar essa fórmula. Beleza? O que mais que ele fala aqui? Só isso, né? Tá. Então, vamos lá. Algumas coisas que vocês precisam saber, pessoas. Esses dois resistores, eles estão em paralelo. Beleza? Eles estão em paralelo porque a diferença de potencial entre as suas extremidades é a mesma. O U, para eles, é o mesmo. Formulinha que a gente vai precisar. U é igual R vezes I. Ele quer saber sobre a potência. Formulinha que a gente vai precisar. P igual a I vezes U. Então esse exercício aqui é um show de fórmula, né? São 4 formulinhas que a gente vai precisar. Só que eu também vou usar um conceito muito legal que facilita um pouco a nossa vida, para não ter que ficar fazendo muita conta. Vamos supor, aqui exemplo, beleza? Estou tirando da minha imaginação. Vamos supor que o resistor 1, esse resistor todo, tem a resistência de 20 ohms. E vamos supor que esse resistor todo tem a resistência de 80 ohms, beleza? A corrente que vai passar aqui por cima é igual à corrente que vai passar aqui por baixo? Imagina que aqui é um túnel, e nesse túnel tem 20 pessoas atrapalhando a sua passagem. Aqui tem 80 pessoas atrapalhando a sua passagem. O tamanho do túnel é o mesmo. Você prefere passar por onde? Você prefere passar por onde tem menos gente resistindo à sua passagem, concorda?
A corrente elétrica também. Ela prefere passar por onde tem menos resistência. Tá legal? Isso significa que a quantidade de corrente elétrica que passa por aqui e a quantidade de corrente elétrica que passa por aqui não só são diferentes, elas são proporcionais às resistências, só que de maneira inversa. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Repara que essa resistência aqui no meu exemplo é o quádruplo dessa. Então, a corrente que passa nessa menos resistente será o quádruplo da corrente que passa nessa daqui. Tá legal? Então, coisa que eu vou usar, a corrente é inversamente proporcional à resistência quando os resistores estão em paralelo. Isso vai ser bem importante. Além disso, o enunciado me diz que esses dois fios muito longos têm mesmo comprimento e mesma área de seção transversal. Se isso aqui é constante e isso daqui é constante, então eu posso dizer que o que varia é apenas a resistividade. Eu posso dizer que a resistência R1 está para a resistência R2, assim como ρ1 está para ρ2. Gabs, como assim? Se a resistividade desse resistor for o dobro, então a resistência desse resistor será o dobro. Beleza. Isso significa, pessoas, que a corrente I2 dividido pela corrente I1 é igual a isso aqui. Gabs, essa eu não entendi. É aquilo que eu falei de ser inversamente proporcional. Significa que a proporção se mantém, só que invertida. ρ1 sobre ρ2 é igual a I2 sobre I1. Beleza? E isso vai ser maravilhoso para esse exercício. A pergunta é quanto vale a potência P1 dividido pela potência P2. Olha só, pessoas. Eu sei que a potência P1 é a DDP vezes a corrente I1. E eu sei que a potência P2 é a mesma DDP vezes a corrente I2. Se o enunciado quer P1 dividido por P2, é só eu dividir. A DDP corta, e isso vai dar I1 sobre I2. Só que o exercício quer em função exclusiva de ρ1 e ρ2. Pessoas, se a resposta é I1 sobre I2, e eu sei que I2 sobre 1 é ρ1 sobre ρ2, é só eu virar esse de ponta cabeça, virar esse de ponta cabeça. Aí eu tenho que P1 sobre P2 é igual a ρ2 sobre ρ1. E fim. Acabou-se. É isso, né? Lucas, tá conferindo meus gabaritos? Esse daqui seria o item A. Deixa eu colocar aqui. Como é que eu escreveria, tá? Então eu preciso justificar um pouquinho, né? Então eu escreveria assim. Como os resistores estão em paralelo, R1 sobre R2 é igual a I2 sobre I1, que, por sua vez, é igual a... E aí eu posso usar, só para não ser muito pedante, eu posso fazer isso aqui, ó. É igual ρ1 L sobre A sobre ρ2 L sobre A. E, portanto, I2 sobre I1 é igual a ρ1 sobre ρ2, porque o L e o A cortam. Daí, aí ele queria saber a potência, e aí eu escrevo isso aqui, ó.
Será que vai encaixar aqui? Daí isso aqui e pans. Bonitinho, né? Ele é bem teórico, no sentido de que eu só tenho letras aqui, né? Mas esse é bem bonito. Corta, vamos colocar aqui. E vamos para o item B. Qualquer dúvida, vai mandando aí no chat. Item B. Considerando que a corrente total do circuito seja I. Ele tinha colocado no desenho, né? Ó. Corrente é Izão. Obtenha em função de Izão, Ρ1 e Ρ2, o valor das correntes I1 e I2 que atravessam os resistores 1 e 2. Então, o que eu estava chamando de I minúsculo 1 e I minúsculo 2, o enunciado agora está chamando de I maiúsculo 1 e I maiúsculo 2. Tá? Eu trocaria a minha linguagem do item A. Mas vamos focar no item B. A pergunta aqui qual que é? Ele quer saber o valor das correntes, né? Em função de Ρ1 e Ρ2. A gente já sabe, pessoas, isso, certo? Então, olha que louco como que eu vou fazer. Eu vou fazer usando matemática. Eu sei que I1 sobre I2 é igual a Ρ2 sobre Ρ1. A gente já deduziu isso do item A, beleza? Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou trocar. Eu vou fazer o P2 ir para baixo. Então, fica I1 dividido por Ρ2, né? Eu falei P2 é Rho. Igual a I2 dividido por Ρ1. Beleza? E agora eu vou usar o UPPPS. Se você costuma ter aula comigo, se você viu as minhas aulas de matemática básica, se você fez o meu curso de matemática básica, provavelmente você sabe o que é o UPPPS. Caso contrário, eu vou mostrar agora. O UPPPS me diz que isso tudo pode ser igualado, se eu assim quiser, à soma dos de cima sobre a soma dos de baixo. E eu quero fazer isso. Sabe por que eu quero? Porque I1 mais I2 é Izão. A corrente que passa aqui mais a corrente que passa aqui se junta e forma a corrente total. E aí eu posso trocar isso por Izão sobre Ρ1 mais Ρ2. E agora, se eu olhar para isso aqui tudo, ó, eu quero o I1. É só eu pensar nisso igual a isso e passar o Ρ2 multiplicando. Daí, eu tenho que a corrente I1 é Ρ2 que multiplica essa fração. E se eu quiser saber o I2, é só eu olhar para isso aqui. É só passar o Ρ1 para lá. Então, eu vou ter Ρ1 que multiplica essa mesma fração. E era isso que ele queria saber. Fim. Eu esqueci de trocar para I maiúsculo, né? Vou deixar assim. Você troca na hora da prova. Beleza? Fala se matemática não deixa a sua física muito mais elegante, muito mais fácil. Vou tirar esse B daqui, jogar lá para a folha de respostas. E aí a gente vai para o item C. De cachaça. Item C. Vamos lá. Obtenha a expressão para o módulo do campo magnético, agora ele entrou no magnetismo, no ponto C, mostrado na figura, equidistante dos dois resistores, considerando I1 igual a I2 sobre 4. Então, a corrente que passa pelo 1, cara, é exatamente o meu exemplo, eu tinha falado 20 e 80, né? I1 é I2 sobre 4. Expresse sua resposta em termos de Dzinho, Mi0 e I. Apenas. Dzinho, Mi0 e I. Então, vamos lá. Aqui tem uma coisa importante, pessoas.
O campo magnético é uma grandeza vetorial. A gente tem uma corrente elétrica passando nesse sentido aqui, no resistor de cima, e no mesmo sentido no resistor de baixo. Tá legal? Esse fio muito longo vai gerar um campo magnético. Esse campo magnético ele vai entrar na folha lá atrás e sair aqui na frente. Tá legal? Meio difícil de desenhar assim em 3D, então você vai ter que imaginar, ó, dedão para cá, em cima do fio ele entra na folha, ele se afasta do meu olho, e embaixo do fio ele se aproxima do meu olho. Tá legal? Tenta ver aí. Então, a corrente I1, ela gera um campo magnético B, que eu vou chamar de B1, que está chegando no meu olho. A corrente 2, corrente I2, por sua vez, ó, dedão para lá, em cima do fio ela está se afastando do meu olho, e embaixo do fio ela está se aproximando do meu olho. O ponto Czão está em cima desse fio. Então, a corrente I2 gera um campo magnético B2 no ponto C, se afastando do meu olho, entrando no papel. O que vai acontecer? Um vetor indo para lá e um vetor indo para cá, a soma vetorial deles vai ser simplesmente a subtração dos módulos. Tá legal? E eu sei que a corrente I1, segundo o enunciado, nesse item C, é a corrente I2 sobre 4. Então ela é mais fraca. Como o campo magnético ele depende da corrente, quanto mais fraca for a corrente, mais fraco vai ser o campo. Então, qual que vai ser o módulo do campo magnético total no ponto C? Vai ser o módulo do campo magnético B2 menos o módulo do campo magnético B1. Gabs, por que você está falando módulo e não está escrevendo as barrinhas? Quando eu não coloco o vetorzinho em cima, automaticamente eu estou falando só do módulo. Beleza? Então, quem que vai ser isso aqui? O campo magnético... É o que ele quer saber? Por que eu estou calculando o campo magnético? É isso, ó. Obtenha a expressão para o módulo do campo magnético. Então, o campo magnético vai ser μ0, que é o mesmo para os dois, vezes I2 dividido por 2 vezes π vezes R. R é a distância do fio até o ponto em questão, que é essa, que não é D, é meio D, metade do D. Seria D sobre 2. Inclusive, se vocês me permitirem, eu já vou cortar esse 2 aqui, ó, e aí fica πD. πD, simples assim. Esse é o campo magnético B2. Só que eu já vou fazer o seguinte, já vou colocar menos, e aí quanto que vai ser o campo magnético B1? Vai ser μ0 vezes I1 sobre 2π vezes a distância. Que, de novo, é D sobre 2, então também vai ficar πD. π vezes D. Tá. Com isso, eu já achei o campo magnético em função de μ0, de D, de I1 e I2. Ele não quer em função de I1 e I2. Ele quer em função de μ0, D e I. Aqui eu vou precisar de espaço, então vamos lá para baixo. Aqui. Aqui. Então, olha só, pessoas. Se eu colocar em evidência aqui, vai ficar μ0 sobre π vezes D, que multiplica I2 menos I1. Tá. Eu sei que o I1, o enunciado me falou, é o I2 sobre 4. Concorda comigo, então, que o I2 é o I1 vezes 4? Então, aqui eu tenho 4 vezes I1 menos 1 vez I1. Eu vou apagar isso e vou escrever 3 vezes I1. Tá me acompanhando ainda? Pessoal que está ao vivo, tá me acompanhando ainda? Confirma aí para mim.
Apaguei. E coloco isso. Tá. Então eu tinha duas coisas que eu não queria, o I2 e o I1. Agora eu tenho uma só que eu não quero, que é o I1. Tá. Como é que eu vou fazer para sumir com esse 1? Mas eu sei que I1 mais I2 é Izão. E o I1 mais I2 é a mesma coisa que 4 I2. Ó, I2 é 4 e 1, certo? Mais I1, que dá 5 vezes I1. 5 vezes I1. Daí, o módulo do campo magnético que o moço está procurando aqui vai ser 3μ0 vezes 3μ0 no lugar do I1, eu vou colocar Izão sobre 5. Vezes Izão sobre 5 vezes π vezes d. Só ler de novo para ver se era isso que ele queria. Se for, já está encerrado. Espeço a resposta somente em termos de d, μ0 e i. O π é número, né? Então, fim. Essa daqui tem que ser a resposta. Está calculado o valor do campo magnético naquele ponto. Beleza? E isso mata o item C desse exercício bonitinho. Exercício de circuito que envolve eletromag. Exercício fofo. A prova de física da FUVEST desse ano tá fofa. Fofa é uma boa palavra. Dá gosto de fazer, tá uma prova gostosa de fazer. E fim. Então, com isso, eu encerro o exercício F4. Espero que essa resolução tenha sido útil e clara para você. Se foi, não esquece de deixar um like aqui para me ajudar o canal. Sempre prazerzaço revê-los. Um beijo e até a próxima resolução. Tchau!